I've been walking. Desde pequenos, somos apresentados ao mundo das palavras. Aprendemos a juntar as letras e a descobrir seu significado. Por muitas vezes, relacionamos a leitura apenas a este sentido, decodificar palavras. Ler é muito mais do que identificar palavras. Por séculos na história, reis, autoridades e governos tentaram, como até hoje, ter o controle dos livros, pois estes representam acesso a algo revolucionário, o conhecimento. Para entendermos um pouco mais sobre o desenvolvimento da leitura em nossa sociedade, precisamos compreender qual o funcionamento dos discursos e seus impactos sobre as práticas de leitura. E para isso, ninguém melhor para nos esclarecer sobre o tema do que o filósofo e sociólogo Michel Foucault. O discurso pode ser visto como um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas de um tempo e espaço, que definiram em uma dada época e para uma área social, econômica, geográfico-linguística as condições de exercício da função enunciativa. Com certeza, você já deve ter ouvido uma dessas frases tão comuns. A leitura abre as portas da imaginação. Leitor é aquele que interpreta as palavras, aquele que sabe ler. Livros tradicionais com certeza são melhores para enriquecer o nosso conhecimento. Ou o mais recente absurdo dito pelo ministro da Economia Paulo Guedes, que pobres não leem. Não é à toa que, infelizmente, quem não teve a oportunidade de frequentar a escola não é visto pela sociedade como um leitor ou alguém apto a falar de leitura e outros assuntos. Por exemplo, você já pensou em um mendigo como um sujeito leitor? A escola, além de ser um espaço privilegiado de aprendizagem, também exerce controle do que se lê e, consequentemente, dos discursos dos sujeitos. Afinal, boa parte das nossas ideologias, práticas culturais e comportamentos estão vinculadas a leituras e saberes que adquirimos durante a nossa vida. Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com saberes e poderes que eles trazem consigo. Em diversos momentos históricos, autoridades tentaram controlar o conhecimento através do poder que exerciam sobre esses indivíduos, usando de diversos mecanismos para isso. Um desses como disciplina e o controle, usados com o intuito de docilizar os corpos. No Brasil, temos como exemplo o período da ditadura militar, onde qualquer leitura ligada ao comunismo era estritamente proibida. Assim, com o golpe militar, os movimentos de alfabetização foram proibidos e alguns livros utilizados nesses programas. Esse modelo proposto pelo Mobral tratava-se fundamentalmente de ler, escrever, deixando de lado a autonomia e a conscientização crítica e transformadora. O golpe de 1964 gerou uma transformação tanto social quanto educacional, com rigorosas imposições de leis frente à sociedade, demonstrando um domínio autoritário e centralizador que se voltou intensamente à reestruturação da educação, como o Ato Institucional 1, onde na área da educação eram punidos, assim, inúmeros foram presos, torturados e mortos. A resistência à ditadura militar contou com a participação ativa e protagonista de muitas mulheres. Elas participaram do movimento estudantil, de partidos, sindicatos e organizações clandestinas, desafiando o papel de passividade e domesticidade a que eram atribuídas durante a época. Muitas tiveram papel de destaque em combates armados contra as forças de segurança do regime. Das mulheres que participaram da guerrilha urbana, cerca de 45 foram mortas ou estão desaparecidas até os dias atuais. A própria tortura das mulheres era diferente daquela destinada aos homens. Para além das perversidades que eles sofriam, elas foram alvo sistemático de violência sexual. Muitas grávidas sofreram abortamentos forçados durante as sessões de tortura. Em outros casos, eram aplicados choques elétricos em seus órgãos genitais, com ameaças de que não conseguiriam mais engravidar. Foram estrupadas por vários agentes do Estado. Outro grupo duramente perseguido durante a ditadura militar foi os artistas. Esse campo foi transformado em importante meio para veicular debate e denunciar a censura feita pelo Estado. Notamos a importância das mulheres nesse âmbito social através de obras que denunciaram
as relações de poder nesse período e da representatividade para esse grupo, a qual era marginalizadas e sem voz social. A literatura foi um meio de expressar essa crítica durante esse regime, no qual livros, obras artísticas e músicas foram barradas pela censura. Lígia Teles foi uma das artistas que usou durante esse período ao falar sobre a ditadura, mesmo de maneira sutil em sua grande maioria, e também falou sobre o feminismo em seus escritos, em especial na obra As Meninas. Hoje, as mulheres ainda lutam não só por mais educação, mas também por igualdade de direitos e reconhecimento na indústria literária. Assim como Lígia, diversas mulheres utilizaram do seu poder de escrita para ter e dar voz a outras mulheres. Transformações sociais foram geradas e muitas outras ainda virão. Take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you